If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Eu sou formado em segurança do trabalho e no meu trabalho de conclusão de curso eu juntei duas coisas que eu gosto bastante. Primeiro, que foi a segurança do trabalho, eu aprendi a gostar no decorrer do curso, e o outro foi o movimento escoteiro. Tem alguns convidados, o pessoal do movimento escoteiro aqui. Por quê? Durante o desenvolvimento do meu curso, o que eu observei? Eu observei que a primeira condição que a gente aprende na primeira aula que o Marco nos ensinou foi que a gente tem que ser prevencionista. A gente tem que prever as coisas. O técnico de segurança trabalha com prevenção. Então, qual é a melhor forma de prevenir as coisas? A gente começa a trabalhar lá com o jovem, a educar lá o pequeno, a criança, e o melhor meio, o contato que eu tinha mais com os jovens era no movimento escoteiro. Então, eu resolvi juntar essas duas informações. Então, esse trabalho é um trabalho bem conceitual. Então, esses conceitos de segurança do trabalho aprendido durante o curso, a gente consegue aplicar em qualquer situação. Tentei quebrar um pouco a questão de paradigma, assim, não, tem que ser na área de segurança do trabalho. Inclusive, até eu dou sugestão no meu trabalho, nós podíamos ser apenas técnicos de segurança, não ser técnicos de segurança do trabalho. Porque eu acho que a nossa função como técnico de segurança é justamente o quê? Prever e proteger a vida das pessoas em qualquer situação que a gente for desenvolver na nossa vida. Então, gestão de segurança do trabalho adaptada ao movimento escoteiro. Então, todos os conceitos que nós pegamos da segurança do trabalho, eu adaptei de forma às realidades e necessidades do movimento escoteiro. Então, para quem não conhece o movimento escoteiro, eu quero para aquele senhorzinho lá, em 1907, que é o Baden-Powell. É um movimento que é centenário, nós temos aí mais de 100 e poucos anos de movimento escoteiro no mundo e também no Brasil. Hoje, somente aqui no país, nós temos, fechando agora em 2012, com 76 mil registrados. Aqui no Rio Grande do Sul são 9.500 registrados. Esses registrados, nós estamos falando dos adultos voluntários, como nós, que trabalhamos lá no grupo escoteiro, como os jovens e as crianças que desenvolvem esse trabalho. Então, é uma quantidade de pessoas muito grande. Hoje, em termos de mundo, nós temos aí quase 40 milhões de escoteiros no mundo todo. Dá para fazer um país só de escoteiros. Então, a gente mais está trazendo essa realidade para dentro do país. Pode mudar. Então, para que serve um movimento escoteiro? Para que ele foi desenvolvido? O movimento escoteiro é justamente um movimento, ou seja, tem constante mudança, por isso que se chama de movimento, para apoiar a educação da escola e apoiar a educação da família e o desenvolvimento do caráter dos jovens. Então, o Baden-Powell, quando criou 100 anos atrás, lá chegou e numa Inglaterra, lá problema com droga, com desemprego. Alguma coisa diferente com 2012? Não, é tudo igual, só muda o cenário. Só muda o país. O cenário, a época e a mídia. É diferente. Então, como é que se trabalha no movimento escoteiro? Com valores baseados na honra, na promessa e na lei escoteira. A lei escoteira tem 10 artigos, depois a gente pode se aprofundar, quem quiser isso aí. Pode me procurar no conversa com vocês, isso é só para a gente ter uma visão geral de como é que funciona o movimento escoteiro. Tá? O trabalho em equipe e vida livre. Opa, trabalho em equipe e vida livre. A gente já começa a buscar a quantidade de pessoas que nós temos no movimento escoteiro com as atividades que nós desenvolvemos no movimento escoteiro. Começa a relacionar aí perigos e riscos. Pode mudar. Bom, como é que é a estrutura do movimento escoteiro aqui no Brasil? A UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil, que nós temos uma direção nacional que fica em Curitiba. Depois existem as regionais, que geralmente são os estados do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Os distritos escoteiros, que é uma reunião de escoteiros, geralmente numa área geográfica. E as unidades escoteiras locais. Que nós temos de duas formas que a gente pode trabalhar no movimento escoteiro das unidades escoteiras locais. É onde nós aplicamos o movimento escoteiro. Que é o quê? São os grupos escoteiros que são formados lá, os pequenininhos, lobinho, escoteiro, semi-pioneiro, um conjunto de jovens, ou nós chamamos também de tropas ou equipes, enfim, independentes. Ou seja, se eu quiser montar apenas uma tropa escoteira no local, eu também sou considerado uma unidade escoteira local. Tá? Dentro disso, nós dividimos por modalidade. Tem a modalidade básica que usa esse uniforme que eu e meu colega estão vendo, que é o movimento escoteiro que todo mundo conhece. O escoteiro do mar,
que são os escoteiros que usam um uniforme parecido com o da Marinha Brasileira, mas com lenço escoteiro, um uniforme escoteiro, e os escoteiros do ar que usam uma bolha, uma camisa azul com a sua estrela náutica. Tá? Então por que eu estou apresentando essas modalidades? Porque cada modalidade tem riscos diferentes. Né? Alguns cuidados que a gente tem na modalidade básica, a gente não tem na modalidade do ar ou na modalidade do mar. Então tudo isso vai interligar o assunto lá na ponta. Pode mudar. Então como é que é dividido o movimento escoteiro? Nós trabalhamos por faixa etária. Então os lobinhos são os jovens de 7 a 10 anos, os escoteiros, ou escoteiras, ou lobinhos, ou lobinhas, que são meninos e meninas trabalhando junto, de 11 a 14 anos, os sêniores de 15 a 17 anos, os meninos são chamados de sêniores, e as meninas na cidade são chamadas de guias. E os pioneiros ou pioneiras de 18 a 21 anos. Legalmente, eles são responsáveis, né, pelo desenvolvimento, são responsáveis legais por qualquer atitude deles. Entretanto, nós, diretores, lá somos diretores do grupo escoteiro, nós respondemos legalmente por esses jovens perante a União dos Escoteiros do Brasil. Então, mesmo ele com 18, 21 anos, nós consideramos eles jovens escoteiros. Porque mesmo eles sendo legalmente maiores, nós respondemos pelas atitudes deles. E os dirigentes, ou os chefes, né? Os dirigentes são os que dirigem o escoteiro, que fazem a gestão do escoteiro, e os chefes são aqueles adultos voluntários que trabalham diretamente com os jovens. E acima dos 21 anos. Pode mudar. Então, assim, o que nós vimos até agora? Que nós temos 76 mil pessoas registradas no movimento escoteiro no Brasil, que nós temos uma faixa etária dos 7 anos até os 18 anos de idade, que esses jovens fazem atividades em hora livre, que esses jovens fazem atividades no mar, no ar, na terra, ou seja, controle de risco, praticamente nenhum hoje existe no movimento escoteiro. Depois eu vou chegar nesse assunto específico. Então, é uma variedade muito grande de informações e idades e formas de trabalhar para que ocorra algum risco para esses jovens. E daí o que aconteceu? Eu pensei, como é que eu vou ligar isso, como é que esse trabalho que vai ser mandado para a União dos Escoteiros do Brasil, como é que eu vou conscientizar o pessoal que a gente tem que ter esse cuidado? Embasamento legal. Então o primeiro embasamento legal que eu peguei foi o quê? Código Civil, tá? Artigos 186 e 187, que diz o quê? Lá no Código Civil diz que se eu, por alguma ação ou por omissão ou por negligência eu ferir mesmo moralmente uma pessoa, eu vou responder por isso. Artigo 87 do Código Civil diz o quê? Que se eu tenho uma condição melhor, seja ela social ou econômica, que eu possa e abusar disso, inclusive perante ao público, né? Eu posso ser punido por isso. Também estou cometendo um ato ilícito. Ou seja, tem um jovem sob minha tutela, sob minha responsabilidade, e não estou chegando nem na estatura de adolescente, estou falando do Código Civil. Eu expor ele de forma errada devido à minha condição como dirigente, como chefe. Então eu posso cometer um ato ilícito e responder por isso. Código Penal, artigo 135. O que diz no artigo 135? Se a qualquer momento tiver, aí é o artigo que nós vimos lá com a aula do professor Leandro, que teve aula com ele, que diz que se a gente não cuidar ou não atender de forma rápida, ou chamar alguma autoridade de serviço público para atender em caso de acidente, ou aquela criança, ou aquele jovem sofreu algum acidente e a gente não dá atenção devida, a gente responde por isso. Aí entra isso que vocês conversaram, inclusive, no trabalho da Fernanda. Se eu, como profissional da área de segurança do trabalho, ou como chefe escoteiro, digamos, for atender um jovem que se feriu ou está tendo uma carga respiratória, e se eu não fizer executar de forma correta, eu iniciar esse tratamento até o fim. Eu tenho que ser responsável por isso. Entretanto, eu posso pegar o telefone e ligar para a SAMU, e dessa mesma forma eu também estou agindo de forma dentro da lei. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 2º e 70. O artigo 2º diz o quê? Determina as faixas de idade que é criança. Então, crianças de 0 até 11 anos e meio, 12 anos não completos, é considerado criança, de 12 anos até os 18 anos é considerado adolescente. Ou seja, lá os meus pioneiros, que é dos 18 até os 21 anos, ainda são adolescentes. E dentro da União dos Escoteiros do Brasil, aí no artigo 70 diz, eu vou citar porque também é muita coisa para a gente lembrar, né? Aqui, olha como é importante isso.
É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, se eu trabalho com criança e com adolescente, é meu dever. Não sou como chefe escoteiro. O teu, qualquer adulto responsável pode responder por não prevenir ou intervir em prol de uma criança. E o POR é a nossa legislação interna do movimento escoteiro, princípio, organizações e regras. Então, a regra 130 fala sobre a questão de atividades escoteiras, no qual os dirigentes, sejam eles locais, que é do grupo escoteiro, do movimento escoteiro local, ou regionais ou nacionais, são os responsáveis e atendem legalmente por qualquer evento que possa ocorrer com as pessoas que estão participando naquele tipo de atividade. E aí diz também que eu tenho que ter planejamento, que eu tenho que verificar os perigos, que eu tenho que verificar os riscos, e isso é muito importante, pode mudar. Então, baseado nisso, o que acontece? Hoje no movimento escoteiro, isso aqui é um painel que eu fiz uma análise de forma bem global, tá, gente? E é o que ocorre hoje. Então, o que nós temos hoje em termos de segurança no movimento escoteiro, até agora, até antes de eu enviar esse trabalho para o movimento escoteiro do Brasil. Existe lá as regras gerais na regra 130 sobre a questão de segurança. Nós temos no movimento escoteiro um manual de segurança de 1990 que está defasado, mas a gente trabalha aqui com experiência e bom senso dos voluntários que trabalham com os jovens. Conta com a sorte para que não ocorra acidentes, não tem nenhuma questão técnica muitas vezes em relação a isso. Inexistência de gestão de segurança formalizada pela instituição. A instituição não tem nenhuma gestão ou política de segurança formalizada nessa proporção de forma técnica para apresentar isso perante a unidade de escoteiros locais. Inexistência de indicadores, ou seja, quando a gente tem uma gestão, a gente precisa saber para onde a gente quer ir, e para a gente saber onde a gente quer ir, a gente tem que estar medindo isso. Gerenciar é medir e verificar. Então, se eu não tenho indicador, eu não sei para que eu estou indo, se estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Inexistência de processo padronizado de segurança, ou seja, vou acampar, tecnicamente falando, quais são os procedimentos que eu tenho que ter. Tem lá no manual de segurança e num livro chamado Padrões de Acampamento que dão as regras gerais, mas de uma forma técnica e científica não existe isso. Exposição dos jovens a riscos variados e muitas vezes não identificados. Lá no Busca que nós trabalhamos, a gente tenta sempre estar buscando a análise de risco, verificando os erros, qual o problema, antecipando os problemas. Muitos grupos escoteiros não querem saber, os caras vão lá, amarram uma corda na cima do guri, mandam o guri descer o morro e acabou. E acontece isso hoje. E outra coisa importante, exposição da instituição dos escoteiros do Brasil, através de seus diretores escotistas, a possíveis sanções legais. Então, muitas vezes eu estou trabalhando com um jovem, o pai hoje larga lá o filho lá comigo para trabalhar, para desenvolver um movimento escoteiro, para participar das atividades. Ele não quer saber se o filho dele estiver quebrado, cortado, ele vai me processar. Ele não quer saber que ele... não, mas isso ocorre. Não, pai, os riscos são esses. Não, eu confio no senhor. Ele está se preocupando que ele tem que ir lá para o shopping. Só que se ele se machucar, a responsabilidade é minha e dos chefes que cuidam dessa situação. Então, qual é a proposta? Uma política de segurança e um programa de gestão, onde a gente vai criar, implementar e manter e melhorar essa gestão de segurança no âmbito do Brasil, tanto a nível nacional, regional como local. Pode mudar. Aí a gente pensa assim, tá, mas como é que nós vamos desenvolver esse trabalho baseado no quê? Até então, nós vimos hoje no curso, aí, durante o nosso estudo, a pirâmide Bird, que é uma pirâmide feita por Bird, a questão das proporções de, por exemplo, na pirâmide Bird que nós normalmente conhecemos, para cada 600 quase acidentes ou quase perdas, nós temos uma morte, ou uma perda maior. Tem uma pirâmide nova agora que foi colocado mais 2 níveis adicionais, que é o planejamento e avaliação de todas as atividades que envolvam, seja no trabalho ou qualquer tipo, outro tipo de atividade, e situações abaixo do padrão. Atos abaixo do padrão, condições abaixo do padrão, enfim. Essa pirâmide é voltada para o trabalho. A gente pode aplicar no nosso cotidiano, inclusive no movimento escoteiro. Se eu tenho um procedimento lá de como cortar madeira com facão, e esse procedimento não está sendo seguido, não foi planejado, ou está abaixo do nível de segurança que deve ocorrer, nós vamos passar o quê? Para quase perda ou quase acidente, nós vamos disparar daí essa proporção de 1 para 600. Para cada 600 acidentes, uma morte. Sendo que os itens abaixo aqui, a gente consegue controlar, a gente consegue planejar, a gente consegue treinar. No momento que nós somos com quase acidente, a gente não tem controle. Tá? E as coisas dependem, por isso que existe essa proporção tão pequena, que eu acho pequena. Pode mudar.
Então, num sistema de gestão, como é que a gente vai desenvolver isso? Eu dei a sugestão de montar o quê? Um PDCA, um ciclo de PDCA para sistema de gestão. Então, implementação e manutenção do sistema de gestão, pode mudar. Então, o primeiro passo no planejamento é o quê? É propor na UEB, União dos Poderes do Brasil a nível nacional, uma implementação e manutenção do sistema de gestão, apresentar esse sistema de gestão, apresentar esse projeto para eles. Porque assim como nos escoteiros, em qualquer empresa, se nós não tivermos a aprovação e o apoio de uma diretoria, né, Marco? O processo de gestão não funciona. Os caras, aqui não é no caso do movimento escoteiro, mas porque todos somos voluntários e nós não recebemos por isso, para desenvolver esse trabalho. Mas numa empresa, é os caras que liberam dinheiro. No movimento escoteiro é um pouco diferente, tem diretoria, seja a nível local, regional ou nacional, que vai precisar apoiar e divulgar isso, ou até implementar lá dentro do POE, que é o Princípio de Organizações e Regras do movimento escoteiro, que a partir de agora é obrigatório ter um sistema de gestão nas unidades escoteiras. Pode mudar. Então, para fazer o processo, ali é o processo de planejamento, né, do pleno, lá do PDCA. Depois a gente vai na execução, que é a capacitação dos outros voluntários. Pode mudar. Então o primeiro passo que eu vejo é o seguinte, a gente tem que capacitar. Então a ideia é fazer um curso de gestão de segurança em atividades escoteiras. Então são 15 itens nesse curso de gestão. Eu propus aí no meu trabalho um outro curso de um curso de emergência, mas que esse curso seja obrigatório para chefes de escoteiros e para gestores dos grupos de escoteiros. Tá? Então, seria uma introdução geral comparando o escotismo atual com o anterior. Inclusive no meu trabalho tem uma tabela. No meu trabalho tem uma tabela, eu fazendo uma comparação anos 70, 80, 90, atualmente em questão de economia, sociedade, família. O que a gente trabalhava anos 70, anos 80 não é hoje em dia. Então a gente tem todo um conceito diferenciado para aplicar com esses jovens e com esses pais desses jovens. Definições de gestão de segurança, então para que o meu chefe escoteiro, o meu dirigente lá do meu escoteiro, o movimento escoteiro em si, possa conhecer segurança, ele precisa conhecer as definições básicas de segurança. O que é uma BPRA, o que é uma APR, o que é um acidente, o que é um risco. Ele tem que ter esse conhecimento técnico mínimo, senão ele não vai entender o que eu estou falando. Definir a política nacional do sistema de gestão, fundamentos básicos da legislação, que é a responsabilidade legal, foi aquele primeiro nos itens que eu mostrei, ele entender como é que funciona, onde é que ele se posiciona legalmente em relação às consequências de atos que a gente não possa cuidar em relação aos nossos jovens. E tem mais, gente, não só a atos de os jovens se ferirem, mas se o meu jovem estiver lá, ferir alguém ou danificar uma propriedade, eu também sou responsável por ele em relação a isso. Tá? Liberação para atividades, bom, daí dentro da questão da capacitação dos adultos, a gente começa a relacionar as normas regulamentadoras com os assuntos. Capacitação, liberação de atividades de controles médicos. Hoje chega um escoteiro, chega um menino ou menina no escoteiro, tá, vai lá fazer atividade. Eu não sei se esse jovem é cardíaco, se ele é diabético, daí se o jovem está correndo lá do meio do campo, dá um ataque cardíaco, ou se ele é alérgico a alguma alimentação. Então a proposta que eu quero fazer nesse programa é o quê? Nesse projeto é o quê? O jovem só vai fazer atividade escoteira, só vou entregar para ele aqui, para o meu chefe, fazer atividade com ele, somente depois que eu tivesse nosso lado, dar um atestado médico dizendo que ele está apto, se ele tem alguma restrição, se ele é alérgico a alguma coisa, daí ele vai poder desenvolver esse trabalho. E periodicamente renovando isso, cada 6 meses ou cada 1 ano. Lembrando que isso é tudo, gente, mudança de cultura que vai implementar. Então isso aqui são propostas iniciais, eu não posso ir dando meio dos caras, porque os caras vão dizer, então isso tem um monte de coisa e vai te embolar. Então, devagarinho a gente vai tentar implementar isso e desenvolver esse trabalho para que a gente consiga dar uma melhor questão de segurança. Atividades escoteiras correlatas, então a gente vai aplicar o quê? NR10, lá trabalho de eletricidade, NR18, a questão de construção civil, porque não, nós temos manutenção de máquinas, né, chefe? De equipamentos, construção em sedes escoteiras, grandes atividades escoteiras. Eu tenho que estar com controle dessas normas para que não ocorra acidente para o meu adulto voluntário que está desenvolvendo o trabalho também lá no movimento escoteiro. NR26, questão de sinalização, questão de espaço confinado, quando a gente vai lá acampar e ir para dentro de caverna, tem que ter os princípios mínimos, trabalho em altura, a gente trabalha muito com corda, com escalada. Então, aplicar esses conceitos dessas normas regulamentadoras, essas ferramentas de controle de acidente, dentro desses itens.
métodos de controle, ele conhecer tipos de risco, uma análise de risco, inclusive dentro do meu trabalho ali tem formulários que eu criei para fazer as análises de risco. Uma outra coisa interessante é a sugestão de criar uma comissão de segurança em 3 níveis, como se fosse uma CIPA, uma comissão de segurança, e chamada mesmo comissão de segurança local, nacional, regional e nacional, onde vai ser o quê? Os diretores, os chefes dos escoteiros e alguns pais dos jovens, onde eles vão cobrar sobre segurança, nível de responsabilidade nas atividades. E vai ter um diretor dentro do escoteiro, a nível regional, também nacional, vai ser o diretor de segurança, onde vai ser o cara que vai coordenar esses trabalhos. Pode mudar. Cuidados com a ergonomia. Hoje eu tenho jovens em R17. Por que eu tenho em R17? Hoje eu tenho jovens, lobinho, pequenininho assim, ó, com 9, 10 anos, que levam 20 kg nas costas. Aí aparece com dor nas costas. Dentro do meu trabalho eu fiz uma pesquisa junto a ergonomistas, a fisioterapeutas. Aí eu criei ele não foi dentro das pesquisas que eu fiz, tem uma equação de como a gente calcula o peso relativo à massa da criança, com que ela pode carregar, não limitando ao máximo 25 quilos. Então tem essa questão, essa relação desse cuidado com a ergonomia. Segurança e uso de máquinas nas atividades em R2. Então a gente tem a manutenção na sede lá, a gente tem furadeira, tem cortadora de grama, tem podadora, tem alguns grupos escoteiros inclusive usam motosserra, e tem uma regulamentação específica em uso de EPI, questão de segurança sobre esse tipo. Formulários de indicadores. Bom, aí nós entramos naquilo que eu falei lá no início. Se eu vou fazer gestão, eu tenho que ter um indicador para me dizer o que está acontecendo. Pode passar. Então, um dos indicadores que eu fiz foi quantidade de acidentes em atividades escoteiras. Então nós temos ali, ó, em via de sem afastamento, com afastamento nível 1, com afastamento nível 2, óbito. E todo indicador a gente tem que ter meta, senão eu não sei como se eu estou desenvolvendo um bom trabalho ou não. Esses sem afastamento nível 1 e nível 2, depois se vocês quiserem olhar no meu trabalho, ele fala especificamente quais são as características para relacionar esse com afastamento, sem afastamento e com o nível. Sem afastamento, o João falou, se machucou, continua a atividade sábado. Ele faltou um sábado de afastamento nível 1. E assim por diante. Pode mudar. Entra a questão de situações de urgência e emergência. Eu criei uma tabela no meu trabalho que hoje não existe. Nós temos uma atividade agora em janeiro, que é o campo, e vamos ter ali, o que, chefe? Uns 3.500, 4.000 jovens, escoteiros e adultos. Hoje não existe um dimensionamento de brigada de emergências, quantos médicos, quanto técnico de segurança, quanto engenheiro são necessários com uma quantidade de pessoas tão grande. Então isso eu vou desenvolver, essa tabela no trabalho. Tem lá desde a minha atividade sábado, lá no meu grupo escoteiro, lá com 20, 30, 40 jovens, até a atividade com 5, 6 mil pessoas, como eles têm que desenvolver e qual é a equipe de profissionais e quantos brigadistas precisam. Quantos existem, Girando? Baseado em R4 e NBR 14276, brigada de emergência, ou brigada de incêndio. Tá? Então a proporção é a mesma. Da brigada de incêndio, NBR 14276, eu peguei a questão de carga de incêndio e o que diz a norma na questão de profissionais como brigadistas, enfim. E no SES a gente tem engenheiros, técnicos, médicos, a proporção é a mesma. Proteção contra incêndio, indicação de pelo menos, muitas vezes tem grupos escoleiros dentro de clubes que usam a estrutura do clube. Mas tem grupos escoleiros que não tem, pelo menos tem um extintor, tem um treinamento mínimo para que caso ocorra um tipo de sinistro, a gente combater isso. Condições sanitárias de higiene, NR24, questão de higiene, limpeza de banheiros, limpeza de alimentação, quais são as normas, isso aí está bem descrito aí no trabalho. E campanhas de segurança, hoje não existe. Então no meu trabalho, inclusive, tem lá um cartazinho, eu peguei um dos nossos jovens, ele fazendo lá um arvorismo. Campanha de segurança para evitar queda em altura. Então desenvolver esse trabalho, como a gente se cria isso no PPRA na área de trabalho, desenvolver esses tipos de campanha também juntamente com os outros colegas. Todas essas ANRs baseadas no Manual de Segurança e Medicina do Trabalho. Pode mudar, por favor. Depois a capacitação dos adultos, aplicação e implementação da gestão de segurança. Pode mudar. Através de como? Workshops, seminários, palestras, cursos e acompanhar os indicadores. Então, estamos fechando lá o check lá do PDCA. Pode mudar.
Baseado nas informações anteriores, então a gente vai pegar, vamos ver pelos indicadores. Não, até porque hoje é o seguinte, hoje, meu chefe, tu está alguns anos no movimento escoteiro, tu sabe quantos acidentes se tem no movimento escoteiro no Porto Alegre, no Brasil? Não, nem ele, nem eu. Nós estamos há 30 anos no movimento escoteiro. Eu não sei dizer quantos acidentes tem num grupo escoteiro em Porto Alegre. Por quê? Porque não tem indicador, não tem esse tipo de trabalho. Então, a partir daí, nós vamos, esse é o marco zero da proposta de ter um indicador e a gente começar a controlar isso. Pode mudar. Precisa mudar alguma coisa? Não. Fecha o ciclo do PDCA e continua gerando o sistema de gestão. Precisa melhorar? Sim. Com certeza sim vai precisar melhorar. Então, faz uma avaliação, muda as comissões de segurança a nível local, regional e nacional, faz mudança, tem que mudar o sistema de gestão e continua o processo. Fechamos aí o ciclo do PDCA, segurança um pouquinho. E pode mudar. Então, como dizia nosso fundador, uma das fases dele, deixa o mundo um pouco melhor que encontrou. Esse é o meu trabalho, e com esse trabalho é isso que eu pretendo fazer. Nem que seja só um pouquinho. Se eu conseguir aplicar isso no grupo escoteiro, já está valendo, tá? Obrigado. Acende a luz. Eu não sei mais quem eu estava filmando. Estou à disposição. Vamos falar de indicadores, quais são os indicadores que você tem de Aqui eu mostrei só um, tá, Marcos? Basicamente eu quero implantar 3 tipos de indicadores. Os indicadores de gestão em relação à questão de acidentes, indicadores de capacitação desses adultos, dessa proposta que eu fiz de treinamento, e indicadores de crescimento. Por quê? Porque esses 3 indicadores básicos estão relacionados. Como que eles estão relacionados? Se eu aumento a quantidade de pessoas no movimento escoteiro e eu não aumento a minha capacitação, bem provável que eu aumente meus acidentes. Se aumenta a quantidade de pessoas e eu aumento a minha capacitação, é possível que eu vai diminuir meus acidentes. Então essa relação desses indicadores são bem importantes. E são os 3 básicos. Daqui a pouco no desenvolvimento do processo de gestão aparecem outros indicadores, mas essa é a proposta inicial. o PPRA, o CMSO, como é que pretende implementar esse processo? Dentro desse processo PPRA, o que acontece? Lá no curso é apresentar as definições de segurança que a gente viu aqui PPRA, né? Que é justamente o quê? Para que dentro desse curso, na hora que a gente conseguir aplicar esse curso de gestão de segurança, ensiná-los a desenvolver como não mais de trabalho, mas um modelo semelhante de um programa de prevenção de riscos ambientais. Eu chegar a uma série de escoteiros e dizer, olha, aqui tem risco de eletricidade, tem risco químico, tem risco de calor, tem risco físico, risco agronômico. E dentro do meu trabalho existe uma tabela onde faz justamente esses levantamentos, como se fosse um mapa de riscos de forma geral antes de montar o PPRA. Né? Com isso, linkar o quê? PCMSO. É que eu falei, não tem muito o que fazer em questão de PCMSO nessa área. Mas pelo menos se eu conseguir que o pai do jovem me traga pelo menos um atestado médico dizendo que ele está apto, que ele pode fazer atividade física e que ele não tem uma restrição, ou se tem alguma restrição, qual é o tipo de restrição dele, isso já está valendo. Né? Nós tivemos uma atividade escoteira agora, até eu te comentei que em novembro eu estava ajudando na emergência lá, tinha uma médica, daí esse ano passado não tinha médico. Então qualquer medicamento, qualquer aplicação de medicamento, eu não aplicava nada. Como esse ano tinha uma médica, ela que aplicava, ela é responsável legal por aplicar esse medicamento. Então a ideia é essa, então pelo menos de ter um conhecimento de quais são as limitações daquele jovem. Daí entra a questão dessa relação entre CMSO com demônios. Você falou bastante de PDCA. Dentro do PDCA, qual é o grupo que tu acha que tem mais dificuldade para implementar? Eu acho planejamento. Por quê? O movimento escoteiro, se a gente parar para contar, apesar de ter somente 100 anos, hoje a gente trabalha, são voluntários. Desculpa. Então, esse voluntariado precisa de disponibilização de pessoas que se propõem a absorver essa informação, sentar, planejar e aplicar. E é aquilo que eu treino no trabalho. É difícil? Sim, é difícil.
Então, para uma grande jornada sempre tem o primeiro passo. Eu achei bem legal, achei bem interessante, sim, porque só conseguiu fazer esse paralelo, tem bom conhecimento do que é o movimento escoteiro e também tem bom conhecimento do que é segurança, do conjunto de normas, enfim, realmente é muito tranquilo. Espero que tu encontre apoio, né, nessa empreitada aí, como tu disse, né, às vezes a alta gestão, muitas vezes ideias novas não são recolhidas, mas eu acho bem interessante, acho que fica provado aí que segurança pode ser aplicada em vários setores, né. Eu, inclusive, uma vez, eu escutei isso de um aluno que saiu daqui e disse que depois que ele fez o segundo módulo de segurança, nunca mais ele caminhou na rua como ele caminhava, nunca mais ele passeou como passeava. E que ele estava assim, preocupado, se ele estava no terceiro módulo, ele estava preocupado se isso era normal ou era ele que estava muito assim. Ele via as pessoas carregando criança na rua, via problema, ele via pessoas empurrando carrinho de criança na rua, via problema, né? E acho que, para mim, isso aí estava tudo normal, que é indicativo bom, que ele estava conseguindo assimilar. E vejo isso também em ti, né? Tu conseguiu, dentro de uma coisa que tu conhece, que tu gosta, tu conseguiu puxar a área da segurança ali para mim. Está muito tranquilo, não tenho assim. Como área que perguntou, se tem mais ou menos o que eu ia perguntar, né? Implantação, que teria como dificuldade, que via. Mais ou menos para mim está tranquilo. Juliana, falaste da responsabilidade civil. Ok. Que tipo de responsabilidade civil os diretores possuem com essas crianças no caso de um acidente? Ou... Responsabilidade civil direta. No momento que o jovem nos é colocado. Objetiva? Desculpa, objetivo. No momento que o pai. Porque na verdade, mesmo que temporariamente nós somos tutores legais daquele jovem, mesmo seja num sábado à tarde ou numa atividade de 2 ou 3 dias, a nossa responsabilidade civil é objetivo. Então, eu comentei anteriormente. Se caso ocorra alguma coisa com esse jovem, o chefe que está trabalhando com ele e eu também como diretor vou responder perante os pais e perante a justiça em relação a esse jovem. Ah, mas esse jovem não se feriu, esse jovem pegou um tijolo, tinhoso, foi lá e tocou num ônibus. Eu também vou responder enquanto ele estiver sob minha guarda. E eu preciso comprovar a culpa do agente? Não, só se ele fosse subjetivo. Não, Juliana, eu queria te dar parabéns pelo teu trabalho, né? Um ótimo trabalho. Tu foste um ótimo aluno em todo, pelo menos na minha disciplina, né? E parabéns, sucesso nessa jornada. Mas, né, Vanessa, nós estávamos falando. É bacana ver alguém pegar o conhecimento de um curso e aplicar ele numa área distinta. Ok. Quando ele comentou aqui, né, dos níveis que vão aumentar o meu número de pessoas, então eu já digo, deu probabilidade. Então, tu vê a aplicação de conhecimento, isso é muito rico, isso é gratificante para quem te deu aula, né? É um assunto extremamente interessante, porque tu não imagina, geralmente, eu digo geralmente me incluindo, eu estudo matemática, quando eu fiz meu trabalho de conclusão, eu fiz na área da matemática, eu poderia ter ampliado horrores, mas não saí daquele meu mundinho, tu externou, isso é muito legal. Acho que não tem questionamento, se colocaste muito bem, explanou muito bem os teus conhecimentos, a apresentação ficou muito bacana. A única coisa que eu falei para a Vanessa, né, é o tema muito amplo. Colocaste do movimento dos escoteiros e este é um movimento internacional. A única sugestão é do Brasil. É 2 palavritas ali que vai, ok, é focalizado nesta região. E aí eu diria mais, experimenta implementar primeiro a nível estadual e depois ir ramificando. É mais fácil de se aceitar uma ideia quando ela está focalizada e nós ampliamos ela. A ideia é justamente implementar dentro do meu grupo escoteiro, que é essa rapaziada trabalhando comigo. É isso aí, pronto. Então o projeto começa aí e vai ampliando ele, porque daí tu vai testar, tu vai coletar dados estatísticos, né? Então tu diminui a tua amostra para se tornar os dados mais fiéis e poder ampliando. Isso ficou muito legal. De parabéns. Colega, quer dizer, Juliana, assim, ao olhar o teu trabalho, assim, é quase como ter doce na mão de gordo, sabe?
que eu achei extremamente. Chega a ser. Porque vou folhear um trabalho que tem início, meio e fim. O que ele se propôs no início, ele fez no decorrer do trabalho. Enfim, argumentou, isso é uma coisa que pouca gente faz, argumentar. Disse assim, eu quero fazer tal coisa porque tal lei me diz isso, e é isso e isso que acontece. Nossa, isso é muito legal, e é isso que eu dizer assim, que foi um dos melhores trabalhos que eu já vi. Parabéns. Para ser simples, eu acho que para nós, a gente teve uma caminhada longa do curso, né? 3 módulos praticamente, só o terceiro.